Primeira carta de João, irmãos, capítulo de número 3, do verso 7 ao verso de número 10. Do verso 7 até o verso de número 10, a Bíblia diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Queridos, uma das perguntas, irmãos, mais importantes, mais cruciais, que o ser humano ele pode fazer a si mesmo, como posso saber se sou verdadeiramente filho de Deus? Permita-me, por favor, repetir. Uma das perguntas mais cruciais na vida ou para a vida do ser humano é perguntar como posso saber se verdadeiramente sou filho de Deus. Esta pergunta, irmãos, ela ressoa por toda a história da igreja. Essa pergunta foi feita por muito tempo e ainda hoje ela repercute na vida da igreja. E escutem, muitos procuraram responder a esta pergunta. Qual é a pergunta? Como posso saber se verdadeiramente eu sou filho de Deus? E como é que essa pergunta ela foi respondida durante o longo dos anos, durante as épocas? Como é que esta pergunta obteve resposta? Primeiro, irmãos, alguns apontaram equivocadamente para a experiência emocional. Olha, eu consigo saber se eu sou filho de Deus, eu consigo ter convicção de que eu sou filho de Deus através daquilo que eu sinto. Algumas pessoas acreditam que as suas emoções podem lhe trazer esta resposta. Sabe, eu entendo que eu sou filho de Deus, porque quando eu entro na igreja, eu sinto assim, eu sinto algo diferente. Quando eu estou na igreja, eu me arrepio todo. Quando eu estou na igreja, sabe, eu choro, eu me emociono, eu tenho de fato estas expressões, estes sentimentos volitivos. E alguns imaginam que isto lhe dão respaldo para entenderem que são filhos de Deus. Através da experiência, porque experimentam alguma coisa nas emoções. Mas uma segunda resposta que foi dada durante o longo do tempo foi apontar para o conhecimento teológico. Alguns imaginam que este conhecimento teológico, que o saber a respeito de Deus, que o conhecer versículos, que o conhecer teologia, que o lidar com a teologia, também lhe concede esta resposta. Ah, não, eu sou filho de Deus. Porque, meu amigo, eu conheço Bíblia. Eu sei debater a Bíblia. Eu conheço a fundo as doutrinas fundamentais do cristianismo. Eu sei o que é isso. E alguns imaginam porque têm conhecimento, estão salvos. E isso é mais um equívoco. Conhecimento teológico não significa
salvação. Conhecimento teológico não me dá respaldo para dizer que eu estou salvo. Mas há uma terceira resposta que fora dada durante o longo dos anos. Alguns imaginam que, por conta de suas atividades religiosas, pela prática da religião, porque conseguem frequentar todos os cultos, vir a todos os cultos, até ofertar e dizimar, até participar de ministérios na igreja, quem sabe ser o pastor. Alguém pode imaginar que por conta disso eu posso dizer que sou filho de Deus. Afinal de contas, eu sou pastor da igreja. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que isso também não me respalda como filho de Deus. Isso não é evidência de que de fato eu estou salvo. E o que é que isso tem a ver com o texto diante de nós? Tudo, irmãos. Porque os falsos mestres a quem João está combatendo aqui, eles ensinavam algo semelhante. Os falsos mestres estavam ensinando aqui, eles afirmavam possuir conhecimento espiritual elevado, eles afirmavam ter poder provindo de algo que era metafísico. Mas escutem, estas pessoas que se diziam muito cheias de poder, estas pessoas que se achavam com muito conhecimento, eram as pessoas que procuravam fazer uma divisão entre a vida espiritual e a vida moral. Deu para entender? Aqui João está combatendo isso. Aqui João está dizendo que estes falsos mestres, eles estão dentro da igreja e eles estão ensinando que existe uma divisão entre a vida espiritual e a vida moral. Eles diziam conhecer o Senhor, eles diziam saber a respeito de Deus, mas as suas vidas não refletiam a santidade de Deus. As suas vidas não refletiam submissão a Deus. É por isso que João aqui, irmãos, ele insiste repetidamente que a fé verdadeira, ela produz evidências visíveis. E aí não são obras. E aí não são entendimento, intelecto. Não é a posição que eu exerço que me conduz à salvação. No capítulo de número 3, do verso 7 ao verso de número 10, irmãos, João apresenta aqui um contraste absoluto aqui entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E João vai mostrar, a partir deste contraste, tomando como base esse contraste, quem verdadeiramente é filho de Deus. Observe, por favor, o verso de número 7. No verso de número 7, a Sagrada Escritura diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Prestem bastante atenção aqui, o que João coloca em primeiro lugar. João diz assim: não se deixem o quê? E enganar por quem? Por quem quer que seja. Perceba aqui, irmãos, que João está mostrando aqui que a prática da justiça, ela revela a identidade dos filhos de Deus. Por quê? Porque, continuando o verso, João diz assim, perceba, olhe, acompanhe, por favor, ele diz assim: aquele que pratica a justiça é o quê? E veja, justo como quem, João? Justo como o quê?
E João diz assim: assim como ele é justo. E João aqui está se referindo a Cristo. João está dizendo que quem pratica justiça é justo, tal como o Senhor é justo. João inicia o texto aqui, irmãos, com uma advertência muito pastoral. Observe que a expressão que João usa aqui é de profundo afeto, e João gosta de fazer isso. Como já disse no início da exposição da carta, João aqui, irmãos, já está velho. João aqui é um senhor de idade, ele está amadurecido, e João agora está dizendo assim, filhinhos. Perceba a forma de tratamento. Filhinhos, não vos deixem enganar por ninguém. A ideia aqui, irmãos, é de um pai que está preocupado com seus filhos. A ideia aqui, irmãos, é de um pai que deseja trazer lições para os seus filhos. É assim que João vê a igreja. João se coloca como pai na fé. E perceba, irmãos, que a igreja estava sendo influenciada por falsos mestres. Esses falsos mestres estavam preocupados. Esses falsos mestres, irmãos, estavam de fato empenhados em desconectar a vida cristã da realidade. Como assim? O que é que eles queriam fazer? Eles queriam mostrar que era possível ter dois tipos de vida. Aqui eu sou crente. Aqui eu sou salvo. Aqui eu sou alguém que serve a Deus. Agora, no meu trabalho, não, é o meu trabalho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe, é aquela ideia, irmãos, de que eu posso realizar o que eu quiser. E João está dizendo assim, não é desta forma. E João vai colocar aqui, não se deixe enganar. Você sabe qual é a ideia do verbo deixar aqui? A ideia que João coloca aqui, nisso aqui, é a ideia de desviar. A ideia, irmãos, de afastar. É isso que significa essa ideia aqui. João diz, não se deixe enganar por ninguém, não se deixe conduzir, não se deixe afastar por ninguém. A ideia de João é que ninguém fosse envolvido pela mentira dos falsos mestres. A ideia de João é que nós não fôssemos engodados. A ideia de João, irmãos, é que nós não fôssemos iludidos por aquilo que nós ouvimos. João diz assim, não é assim que vocês têm que agir. Porque os falsos mestres estavam dizendo que se eu conheço a Deus, se eu já sou salvo, se eu já recebi salvação, não importa a forma que eu viva, não importa como é que eu convivo em meio à sociedade, não tem problema nenhum as minhas práticas, eu posso agir como eu quiser, eu já recebi Jesus, eu já estou salvo e eu não perco a salvação. A ideia aqui é que eu posso viver de qualquer jeito e ainda assim eu vou para o céu. E aí João diz assim, não. Essa ideia de que não importa como eu vivo está errada. João está dizendo assim, importa sim. É lógico que importa a forma como você vive. É lógico que importa como é que você pratica a sua fé. Como é que você exerce a sua fé. E perceba que João responde a isso. João diz assim ainda aí no verso de número 7. Ele diz, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, o Senhor, é justo. Nesse verso aqui, irmãos, neste verso aqui,
João está reafirmando aquilo que ele disse no verso de número 3, verso de número 3. Observe aí, capítulo 3, verso 3. Veja que interessante. A gente expôs a semana passada, não é? Do verso 1 ao verso 6. No verso 3 ele disse: a si mesmo faz o quê? Como é? A si mesmo o quê? Quem é que se purifica? Todo que nele tem esta esperança. Observamos aqui de maneira muito clara que isto é uma ação do Espírito de Deus em nós. Mas temos a nossa própria responsabilidade dentro desta perspectiva. Soberania de Deus e responsabilidade do homem. Perceba que a Sagrada Escritura nos chama a viver uma vida diferente, irmãos. Na língua original aqui, irmãos, no grego aqui, a ideia que João está colocando aqui é de praticar justiça numa perspectiva de se purificar, de buscar santidade. A ideia aqui, irmãos, não é de um ato isolado. A ideia aqui, irmãos, é de que eu possa fazer isso de forma contínua. João não está dizendo assim, olha, sabe quem é filho de Deus? Aquele que de vez em quando pratica justiça. É aquele que em alguns aspectos é justo, aquele que em alguns aspectos corrobora ou vive segundo os princípios estabelecidos por Deus. De forma nenhuma, João está dizendo assim, ó, só é justo, só é salvo, só é filho de Deus, aquele que pratica a justiça. Você percebe aí? É uma prática constante, é um padrão de vida. Praticar justiça. Por quê? Porque João diz, porque o seu Deus, a quem você serve, é justo. João não está dizendo que eu sou justificado pelas minhas obras. Deixe-me deixar isso absolutamente saliente. João não está dizendo assim, Josirã, escute, se você for justo, se você fizer tudo certinho, você vai para o céu. Não é isso que João está dizendo, de forma nenhuma. O que João quer colocar aqui, irmãos, é que a busca desta vida, segundo o princípio de Deus, é algo peculiar na vida do salvo. João está dizendo que é natural. João está dizendo que é algo comum o salvo buscar viver segundo Deus, segundo a orientação de Deus. Percebam, irmãos, que no capítulo de número 2 e no verso de número 2, capítulo de número 2, veja, por favor, João disse isso. João disse assim, olha, não é você, Paulo, que está sendo salvo por você mesmo. Não é você. Olha, Josirã, não é você porque você é bom, porque você faz umas coisinhas corretas que você é salvo. Perceba, no capítulo 2 e no verso 2 ele diz assim, e ele, aleluia, o seu Cristo, ele, o seu Senhor, é o pagamento, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Aleluia. Você percebe a grandeza de Cristo? Você percebe quem está no centro? Você percebe quem está no trono? Você percebe sobre quem João está falando? João está dizendo para mim que não é a minha atitude que me salva. Mas João diz assim, olha, sabe, Josirã, porque você foi atraído por ele, naturalmente, você vai desejar viver como ele viveu. Sabe, Josirã, se você o conhece, naturalmente você quer segui-lo
e ser igual a Ele. No capítulo de número 3, irmãos, e no verso de número 5, João já havia falado sobre isso outra vez. Veja que no capítulo de número 3 e no verso de número 5, ele aponta para Cristo, dizendo que Cristo, irmãos, é aquele que veio retirar o pecado do mundo. Perceba, no verso de número 5 do capítulo 3, ele diz assim: todo aquele que permanece em Cristo não vive o quê? E todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece. Aí no verso 7 ele diz: por esta razão, filhinhos, por esta razão, vocês que estão me ouvindo, por esta razão, escutem, não se deixe enganar por ninguém. Pratique a justiça. Logo, irmãos, a justiça do crente, ela é consequência da obra de Cristo. É implicação de ser salvo. As obras, elas são consequência de alguém que está salvo. São frutos. Amém, queridos? Então, o que é que eu aprendo com isso? Qual é a lição que fica para mim quando eu olho para este verso? E eu preciso responder a pergunta: sou verdadeiramente filho de Deus? Para mim, irmãos, para mim, o que eu aprendo aqui é que nós vivemos dentro de uma geração, irmãos, que deseja benefícios da salvação. No entanto, esta geração, na sua maioria, irmãos, não buscam a santificação, não buscam viver segundo Deus. Muitos, irmãos, muitos querem perdão, mas não querem arrependimento. Eu estou arrependido. Sabe, eu não quero mais isso. Daqui a pouco está fazendo do mesmo jeito. É perdão, mas não o quê? Mas a Sagrada Escritura diz que quando há arrependimento, quando eu sou tocado por Cristo, quando eu sou eleito pelo Senhor, o que é que acontece na minha vida? Eu me arrependo. Amém? Muita gente quer céu, sim, mas sem cruz. Enquanto o Senhor disse assim: olha, Josirã, você quer ir para o céu? Tome sua cruz, siga-me. Percebe? Que uma coisa está entrelaçada à outra. Cristo, irmãos, muita gente quer. Quando se faz aquela pergunta no final, não é? Você quer receber Cristo? Você quer Cristo? Isso não é convite para a conversão. Quem não quer Cristo? Todo mundo quer Cristo. Muita gente quer Cristo. E quer Cristo como Salvador. Quer Cristo como um shopping center de conveniência. Quer Cristo como aquele que pode saciar a sua necessidade. Mas não querem Cristo como Senhor de sua vida. É por esta razão, irmãos, que João, ele afirma que a prática da justiça, ela é evidência da nova vida. É por isso que João vai dizer, irmãos, que a fim de entender que eu sou filho de Deus, eu devo perguntar a mim mesmo: minha vida, ela demonstra de fato uma crescente obediência a Deus? As minhas escolhas, elas refletem o caráter de Cristo?
As pessoas, elas percebem em mim evidências da nova natureza? Será que de fato, depois de ouvir isso, eu posso dizer: sou filho de Deus? Mas há uma segunda coisa que o texto nos mostra, e precisamos observá-la à luz do texto. No verso de número 8, João continua fazendo este contraste, e agora ele revela a afinidade dos filhos do diabo com o diabo. Veja o verso de número 8, ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede de quem? De quem, irmãos? Quem é que procede do diabo? Aquele que pratica pecado. Mas por que isso? Aí João diz assim, porque o diabo, ele vive pecando desde o princípio. Você percebe? Repetindo, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. João agora, irmãos, apresenta a outra faceta, a outra face da moeda. João agora vai explicar o outro lado do negócio. E o contraste agora fica muito evidente. Se o Filho de Deus, ele precisa praticar a justiça, se o Filho de Deus precisa evidenciar que de fato Cristo o transformou, o filho do diabo pratica também aquilo que é próprio do seu pai. No grego, irmãos, aqui na língua original, o verbo está no presente contínuo, tal qual no verso de número 7. A ideia aqui, irmãos, aponta para alguém que vive na prática do pecado. Aquele que pratica. Não é aquele que cometeu um pecado por alguma razão. Não é aquele que caiu em pecado. João não está falando daquele que tem um tropeço. João não está falando do salvo. João não está falando do salvo que cometeu algum deslize ou que caiu em algum deslize. Repare que no capítulo 1, por favor, capítulo 1 desta primeira carta, e no verso de número 8, João salienta de maneira muito clara e ele diz assim: irmãos, entendam, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está o quê? Então João está dizendo o quê? Aquilo que Paulo disse, que não há um justo sequer. Todos se extraviaram, todos estão distantes, todos carecem da misericórdia de Deus. Então João não está falando aqui de alguém que cometeu um erro. O verbo, repito, está, irmãos, numa perspectiva de continuidade. O sentido, irmãos, é aquele que vive pecando como um padrão habitual, que vive, irmãos, fazendo isso deliberadamente. Aquele que ama o pecado, que gosta de fazer isso, sabe, é aquele camarada que nem sente arrependimento pela sua falha. Aí João diz assim, sabe o que é que isto significa? É que este indivíduo procede do diabo, literalmente. O texto grego não tem rodeios, ele está dizendo literalmente. João está dizendo, quem vive na prática, na continuidade do pecado, é filho do diabo. Agora, deixe-me, por favor,
explicar a ideia aqui, tanto de filho de Deus, como de filho do diabo. A ideia aqui, irmãos, não é biológica, de forma nenhuma, e eu sei que você sabe disso. Então, do que é que João está falando aqui? Essa carta, ela é escrita em algumas perspectivas. E em uma das perspectivas que João procura trabalhar aqui é a perspectiva moral. E o que João está colocando aqui é exatamente isso. João está dizendo aqui, olha, a semelhança do filho aqui é moral. Agostinho de Hipona, ele nos ajuda a compreender isso aqui. E Agostinho, irmãos, ele diz o seguinte: o homem torna-se filho do diabo por imitá-lo, por fazer aquilo que o seu pai faz. O diabo aqui é apresentado como o iniciador da rebelião contra Deus. Ou não? É assim que a Bíblia explica ou não é? Ele diz assim, olha, sabe uma coisa? O céu é bacana. E eu gostei desse lugar aqui. É bom. É bom. Estou conjecturando, lógico. E ele diz assim, sabe, e eu acho que dá certo eu ser o dono desse lugar aqui. Se eu for o manda-chuva, aí, meu amigo, eu estou feito. Ninguém vai mandar em mim. E a Bíblia diz assim, ó, disse ele no seu coração, subirei às maiores alturas e farei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Coitado. A Sagrada Escritura diz que ele foi lançado na terra. E a Bíblia diz que ele vive pecando desde o princípio. De onde surgiu o mal? Do ato, da prática. De onde surgiu o pecado? Do ato, da prática. É essa a ideia bíblica. De onde surgiu o mal? O mal surgiu por si só, o mal surge a partir da prática pecaminosa do homem. Deus não é agente do mal. Eu sou agente do mal. Eu pratico o que é mal. E se eu vivo nesta prática, aí João está dizendo assim, sabe de uma coisa? Você faz aquilo que é peculiar, que é natural ao diabo. Porque ele vive pecando desde o princípio. O diabo é o pai da mentira. O diabo, ele é defensor do pecado. O diabo, irmãos, ele é inimigo da verdade. O diabo, irmãos, é quem produz continuamente motivos, oportunidades para que eu me afaste de Deus. Para que a minha afinidade seja comigo mesmo. Para que eu me volte absolutamente para mim. No capítulo de número 3, irmãos, e no verso de número 8, João diz, olha, cuidado com isso. Porque aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então escute, por favor, com bastante atenção. O pecado, irmãos, ele não é algo pequeno. O pecado, irmãos, nunca será algo inocente, inofensivo. E todas as vezes que brincamos com o pecado, estamos flertando, irmãos, com aquilo que Cristo veio destruir. Logo, também seremos o quê? Punidos. Perceba que João agora, irmãos, vai trazer uma advertência que deve estar no nosso coração e que é uma
ponte entre as duas coisas. João vai dizer agora qual é a atitude que eu devo tomar. A partir do que a minha atitude deve ser tomada. Perceba aí, por favor, o verso de número 8, no final do verso de número 8 do capítulo 3 da primeira carta, ele diz assim, ó: para isto se revelou, se fez conhecer, se manifestou o Filho de Deus. Para isto, o que, João? Para o que, irmãos? Então, para que Cristo se revelou? Destruir as obras do... Eis aqui, irmãos, a grande esperança que o texto apresenta. Para mim, na minha exegese, esse aqui é o ápice do texto. Para mim, isso aqui é o cerne do texto, é o âmago do texto. João agora aponta para algo maravilhoso. Por quê? Porque João apresentou quem é filho de Deus, João apresentou quem é filho do diabo, e agora João aponta, irmãos, para a solução do problema. Sabe, eu não estou agindo bem. Sabe, eu agora fiquei amedrontado porque eu não sei. Sabe, parece que eu não sou filho de Deus. Ainda há esperança. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Ele foi revelado, ele apareceu, ele se fez conhecer com um propósito. E é por isso que eu gosto muito de propósito. Eu falo muito disso no meu ministério. Cheguei a dizer aqui na igreja, e realmente isso é o que está no meu coração. Eu jamais seria pastoreado por alguém que não sabe onde quer chegar. Por um pastor que não tem um propósito, que não tem um alvo, que não sabe o que é que está fazendo. Eu não seria pastoreado por uma pessoa assim. Eu tenho certeza disso. Porque aqui, João mostra que Jesus Cristo se encarnou, mas com um propósito definido. A encarnação não foi um acidente de forma nenhuma. Foi uma missão com um propósito definido. A Bíblia diz assim: ele veio para destruir as obras do diabo. E destruir aqui, irmãos, no grego, na língua original, é desfazer, é desmantelar, desmontar, é libertar alguém que está envolto em bandagens. É alguém que já viu uma múmia? Pelo menos quando você estudava assim a foto da múmia, né? O cara todo enrolado numa faixa assim, não é? Aquele negócio. Pronto. Jesus veio para desamarrar o camarada que está desse jeito. É essa a ideia deste verbo colocado aqui por João. Aplicando isto, irmãos, à obra de Cristo, o que é que nós podemos entender? É que Cristo veio, irmãos, fazer aquilo que Satanás produziu. E Cristo fez isto através da cruz. Cristo vence o pecado. Cristo derrotou a morte. Cristo, irmãos, esmagou o poder do inimigo. Então ele desfaz toda a obra do diabo. E o que é que eu aprendo agora? Qual é a lição que eu tiro para a minha vida agora? É que nós precisamos abandonar, irmãos, essa ideia de convivência pacífica com o pecado. Precisamos abandonar essa ideia, irmãos, de flertar com o pecado. Precisamos abandonar essa ideia de que nós somos capazes de suportar a tentação. Não, eu sei o que eu estou fazendo, fica tranquilo. Eu caí? Não, eu não. De jeito nenhum. Abandone esta ideia de flertar com o pecado. Há hábitos, irmãos, há hábitos que alguns crentes, eles toleram há anos. Há algo, irmãos, e há hábitos que as pessoas
tomam para si como se fossem coisas muito normais: impureza, mentira, amargura, orgulho, falta de perdão. Tudo isso a gente vê no meio daqueles que se dizem salvos. Sim ou não? E são hábitos que nós precisamos abandonar. Como filhos de Deus, irmãos, devemos entender que Cristo não veio negociar com estas obras. Cristo veio destruir tais obras. Sendo assim, eu preciso identificar em mim o pecado. Eu preciso confessar esse pecado diante de Deus, e Ele me dará graça para que eu possa abandoná-lo. Então eu preciso correr para Cristo todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Por quê? Porque a prática contínua do pecado revela afinidade com o diabo. Por último, no verso 9 e no verso 10, perceba que João apresenta aqui os frutos de um novo nascimento. Primeiro, no verso de número 7, João apontou qual é a característica de um filho de Deus. No verso de número 8, João apontou e apresentou as características de um filho do diabo. E agora, no verso 9 e no verso de número 10, João, irmãos, aponta o novo nascimento. E ele diz que esse novo nascimento produz uma nova natureza. Perceba, por favor, verso de número 9. No verso de número 9 ele diz assim: percebe? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Este é um dos textos mais profundos desta carta. Quando eu estava preparando esse sermão aqui, meu Deus, quando eu cheguei aqui, o meu coração estremeceu. Fiquei emocionado. Eu disse: meu Deus, que coisa tremenda, que maravilhoso. E eu gosto, quando eu estou preparando um sermão e que eu sinto essa graça de Deus na minha vida, eu disse: Senhor, que eu possa passar isso também para a igreja, isto que eu estou sentindo agora. Este é um dos textos, irmãos, repito, mais profundos desta carta. Perceba que João diz aqui, irmãos, que nós somos nascidos de Deus. Aleluia. Na linguagem original aqui, irmãos, no grego aqui, o verbo também, a ideia aqui está no tempo perfeito. E isso indica aqui uma ação, irmãos, passada com efeito permanente. O grego é bacana por isso, porque o grego ele traz algo para a gente assim que às vezes a gente não consegue mensurar na nossa língua. Ele está dizendo assim, ó: já aconteceu, Cristo já te regenerou, você é uma nova criatura, não existe condenação para você, nem agora e nem nunca. Você está garantido para o céu, o seu passe já está carimbado. João está dizendo assim: você não entra mais em condenação, você passou da morte para a vida. Sabe, irmãos, eu preciso entender isso. E eu preciso compreender que o novo nascimento, irmãos, não é apenas uma reforma moral. O novo nascimento, irmãos, não é legalismo de maneira nenhuma, que agora eu tenho que me vestir de paletó e gravata, que agora eu tenho que andar com a saia lá embaixo, de cocó, seja lá o que for. Faça isso se você desejar,
Mas eu não devo exigir isso de alguém, porque quem é nascido de novo busca santidade, busca viver segundo Deus, segundo a proposta de Deus, segundo, irmãos, os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. É algo que é nato, é algo que é peculiar, é algo que é natural de quem é salvo. Novo nascimento não é apenas reforma moral. Novo nascimento, irmãos, é uma transformação espiritual operada por Deus. Eu gosto da expressão grega para isso, né? Que é a ideia de metanoia, é de uma metamorfose, é de uma transformação geral. E a gente utiliza inclusive a imagem ou a ideia da borboleta. Ela entra no casulo e fica aquela lagarta, não é assim? E depois há uma metamorfose, as asas se abrem, ela rasga o casulo e ela sai de dentro. Nasceu de novo. É isso que acontece na vida do salvo. É isso que acontece na vida do eleito. O resultado, irmãos, da ação divina naquele que foi alcançado, o resultado é não viver na prática do pecado. É isso que João diz aqui no verso de número 9. Todo o que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. João está dizendo, irmãos, que o pecado não domina mais a vida de um regenerado. Infelizmente, Missinho, ele ainda cai. Infelizmente, Paulo, ele ainda cai. Infelizmente, ele ainda erra. Sim, ele cai. Mas ele não consegue permanecer confortável na prática do pecado. Ele não se sente confortável com o pecado. Sabem por quê? Observe o verso de número 9, por favor. No verso de número 9, ele diz assim: o que permanece nele é a divina semente. Você percebe? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. A ideia do apóstolo aqui agora, irmãos, é usar uma metáfora, é usar uma linguagem figurada. E ele aponta para esse princípio da nova vida aqui, irmãos, referindo-se à natureza humana. Ele diz, olha, o Espírito Santo ele habita no crente. O Espírito Santo ele produz vida no salvo através da palavra, sim. Mas como é que isso acontece? De que maneira isso acontece? Augustus Nicodemos Lopes, permita-me por favor citá-lo, ele diz que João usa aqui o quadro da reprodução humana. Veja, o genes, o sêmen, ele carrega, irmãos, o sêmen, ele carrega a vida e ele transfere para os filhos, e os filhos herdam a natureza dos pais, as características paternas, né? Eu revi isso nesse primeiro semestre na faculdade, né? Então, Jaqueline trabalhou muito bem isso aqui. E qual é a ideia aqui? Por que eu tenho os olhos azuis? Por que eu tenho cabelos castanhos? Por que que a minha pele é dessa cor? Veja, as características, elas são transferidas de pai para filho. E o filho cresce e a gente diz assim, é a cara do pai, é a cara da mãe, parece com o tio. Você percebe? O que João está dizendo agora aqui para mim e para você?
João está dizendo assim, olha, se dentro de uma perspectiva humana, se dentro de uma perspectiva natural, os filhos, eles trazem as características e a natureza do pai, o que eu estou dizendo para vocês aqui é que os filhos de Deus, eles herdam a natureza de Deus. Presta atenção, eu disse o quê? Natureza, eu não disse essência, eu disse natureza. Eles herdam a natureza de Deus, tal como Pedro explica na sua segunda carta, no capítulo 1 e no verso de número 4. Ou seja, perceba que João diz aqui como é que isso acontece. Ele diz assim, olha, em você que é filho de Deus, o que permanece é a divina semente. É por isso que o diabo não tem poder sobre você. O que permanece em você é a divina semente, e esta semente é incorruptível. E como decorrência, o nascido de Deus, ele rejeita a corrupção, ele expurga isso, ele não se sente bem com isso, porque ele é nascido de Deus. Deu para entender, irmãos? E isto acontece de que forma? Como é que isso acontece? Através da ação do Espírito Santo em nós. A vida no salvo é produzida pela palavra, foi fruto da ação de Deus. É assim que a Sagrada Escritura nos mostra, irmãos. Por isso que a regeneração, ela não muda de maneira nenhuma, ela não muda apenas o meu destino eterno. A regeneração, ela muda a minha natureza presente. Observe o verso de número 10. No verso de número 10 ele diz assim, ó: nisto são conhecidos, revelados, manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Em que, João, é conhecido? Em que é revelado o Filho de Deus e o filho do diabo? Aí João diz assim, ó: todo aquele que não pratica justiça não procede de quem? Nem aquele que não ama seu irmão. Perceba que coisa magnífica aqui. João coloca aqui, irmãos, pelo menos duas coisas aqui. Pelo menos duas coisas. Primeiro, João diz, irmãos, que Filho de Deus, nele está evidenciado a justiça. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. É isso que diz o verso de número 10. Segundo, João diz assim, olha, e também quem não ama seu irmão não é filho de Deus. Então, justiça e amor são evidências de quem é salvo, de quem é filho de Deus. O que é que eu concluo de tudo isso que fora falado nesta noite? O que é que eu posso levar para casa e como é que eu posso aplicar tudo isso à minha vida? De que maneira eu posso aplicar as lições que aprendi à minha vida? Escute, por favor. Pergunte a si mesmo: existe tristeza no meu coração quando eu desagrado a Deus? Ou eu desagrado a Deus e isso não me dói no coração? Precisamos perguntar isso. E precisamos dar resposta a esta interrogação. João apresenta aqui um contraste inevitável, irmãos. Existem dois caminhos. Existem duas naturezas, existem duas famílias espirituais. Os filhos de Deus demonstram a identidade segundo
Deus. Os filhos do diabo demonstram sua identidade, apresentando aquilo que o diabo apresenta. Os filhos de Deus apresentam esta identidade praticando a justiça, rejeitando o pecado como estilo de vida e manifestando a nova natureza recebida no novo nascimento. São duas contundentes perguntas e nós precisamos respondê-las. Precisamos, irmãos, perguntar a nós mesmos: o que eu tenho afirmado ser? O que é que eu afirmo ser? Será que eu digo assim: eu sou filho de Deus? Se eu digo que eu sou filho de Deus, o que minha vida está revelando que eu sou? Primeira carta de João, no capítulo de número 3, e no verso de número 7, a Sagrada Escritura diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.